Paz, meus irmãos, estamos começando mais uma gravação aqui do ID Podcast. Amém. Muito bem-vindos, né? Aqueles que estão chegando novos aqui no canal e para aqueles que já nos acompanham, né? Bem-vindos de volta a mais uma gravação. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente tá entre os integrantes mesmo aqui, né, do grupo do ID Podcast. Hoje a gente vai fazer uma conversa um pouco mais casual, um pouco menos formal. A gente vai dar uma conversadinha aqui um pouco, né? E desde já peço pros irmãos, né, para aqueles que nos assistem, dá o seu like aqui embaixo, dá o seu joinha, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Deixa ali também o seu comentário de apoio, o seu comentário ali de ajuda, o que você está achando aqui das gravações, né, do ID Podcast, contando também um testemunho, se você está sendo edificado ou não, né, pelos testemunhos, não, mas pelos testemunhos contados aqui, pelas histórias compartilhadas, né, de cada convidado que vem aqui, de cada conversa. Então, peço para os irmãos interagir com a gente, isso é de grande valor aqui para o nosso canal, né? O YouTube, quanto mais tem interação, comentários, curtidas, compartilhamentos, o YouTube entende que essa mensagem que a gente traz aqui ela é relevante, então ele começa a entregar para mais gente e isso vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. Então vamos começar a nossa conversa, João? Vamos? A gente vai falar hoje sobre assuntos desse pequeno livro. Desse pequeno livro. Se a gente não conhece a gente, quem não conhece a gente ainda um pouquinho, porque eu sou visitante, estou sempre sendo O Daniel também está visitante, apareceu no primeiro. Mas a gente aqui ajuda no ID Podcast, a gente está sempre aqui também. Às vezes a gente não aparece, está atrás da câmera. Mas hoje a gente vai falar de um assunto leve, bem leve. Bem leve, coisa rasa. Importância do ensino em todos os sentidos do que é o ensino. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Do ensino da palavra, né? Da palavra de Deus. Ok, vamos começar então. Começar. Porque, de onde que surgiu isso? Isso aí surgiu porque a gente vê que infelizmente tem muitas pessoas, eu até falei um dia num podcast aqui, tem muitas pessoas que não dão valor ao ensino da palavra, que não dão valor ao estudo, por exemplo, da teologia, que não dão valor ao buscar mais de Deus. Uhum. E pessoas que falaram na minha cara falando, pra que eu vou estudar teologia? Glória a Deus. Explica para ele, só para dar um adendo, o que é teologia. Porque muita gente, às vezes, acha que teologia é algo fora do comum. Até foi dito isso, se eu não me engano, no penúltimo podcast, né? Na penúltima gravação. Que tem pessoas que têm uma imagem da teologia, principalmente, né? Eu conheço algumas pessoas que são da geração um pouco mais antiga ali. Meu pai, por exemplo, também. Hoje, né, já tem uma mente diferente. Mas por muito tempo criticava a teologia, né? Criticava, não, porque os teólogos, porque isso e aquilo, porque teologia. Mas explica o que é teologia. Okay. Porque teologia, na verdade, nada mais é do que... Vamos começar então um pouquinho, aos bordas. Todos aqui já cantaram Eu Quero Conhecer Jesus, ok? Todo mundo já cantou esse hino. Quero conhecer Jesus, esse hino. Eu nunca. Até parece. Então o que acontece? Eu quero conhecer Jesus. Isso simplifica basicamente o que é teologia. Porque acontece? Theos, vamos pelas palavrinhas, 2 segundinhos, não se preocupe, vai ser rapidinho. Theos, do grego, quer dizer Deus. Logia é estudo, ou seja, estudo de Deus. Então, basicamente, o que é teologia? É estudar quem é Deus. Então, por isso que quando tu fala, eu quero conhecer Jesus, e depois tu fala, não quero estudar teologia, tem um problema. A teologia é simplesmente o estudo, né? O estudo de Deus, estudo da palavra de Deus, é se aprofundar mais. Quando tu lê a Bíblia e começa a se aprofundar um pouquinho mais, teologia, né? Tá se aprofundando, tá conhecendo mais. E é muito importante, claro, fazer uma faculdade, por exemplo, ajuda muito, né? Porque é algo focado naquilo, é um estudo muito mais aprofundado, né? Tem inúmeras coisas. Mas se tu não faz faculdade de teologia para se formar um teólogo formado, né? Não chega a ser uma profissão? Não? Mas ter a formação acadêmica, né? Eu sou teólogo. Mas
Mas Até chega a ser assim, porque chega a ser uma profissão. Tem professores formados que dão Que dá aula, é verdade. Sim, Boa. Sim, aí sim. É professor, mas não é considerado, tipo, teologia, porque, por exemplo, não existe a profissão de teólogo. Ah, sim, mas existe a profissão de professor. Se eu não me engano. Vou dizer Sim. com toda certeza. Mas mesmo não existe profissão. existindo ou não existindo, só o fato de tu ter uma Bíblia em casa e ler a Bíblia e estudar, tu tá praticando a teologia. Então, só pra deixar claro o que é teologia, né? Que não é nada... A gente pode destacar um pouquinho a importância, só por uns 2 segundos, a importância da teologia. Os irmãos, que todo mundo aí que tem uma Bíblia. Porque tem gente que fala, a Bíblia é simples. Irmãos, a Bíblia não foi escrita em português. Nem inglês, nem espanhol, nem nem espanhol. francês, nada. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas básicos e um apêndice, que é o aramaico. Foi escrita em hebraico, e os irmãos que estudaram um pouquinho de hebraico sabem que é uma linguinha Difícil. Complicado. E o grego, o Novo Testamento, no caso. Então, o que acontece? Só de nós termos a Bíblia conosco, a Bíblia traduzida, com as palavrinhas certinhas ali, já é uma ação da teologia. Que, por exemplo, a gente pode traduzir uma palavra de diferentes maneiras. Porque, por exemplo, quando nas nossas Bíblias aparece muitas vezes a palavra Senhor, maiúsculo, isso, na verdade, remete a outra coisa, que é o nome de Deus. Que o nome de Deus não quer dizer necessariamente Senhor, mas quer dizer... foi uma tradição judaica que foi passada depois pra frente. Só pro cara traduzir essa palavra como Senhor, o cara já tem que conhecer toda a história. De por que chamar a Deus, por que a palavra Senhor tá ali. Claro, algumas vezes é de fato a palavra Senhor. Mas... Só falta colocar o S maiúsculo, né? O Senhor com S maiúsculo ali já é... Não é somente um S maiúsculo. Sim. Tem todo um estudo por trás para poder chegar naquilo. Tem o que a gente chama de o tetragrama, que é os 4 letras, que são os nomes de Deus. Então, acontece. Isso, outra coisa. Muitas heresias são aniquiladas com o estudo da teologia. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele entrou na igreja há uns 2 anos. Ele já estudava um bom tempo. Chegou os testemunhas de Jeová, para não falar muito. Os testemunhas de Jeová. E eles foram falar sobre o nome de Deus. E o meu pai já tinha estudado um pouquinho sobre o nome de Deus. E eles falavam, tu gostaria que fosse chamado pelo nome? Daí ele falou, tá bom, mas você sabe qual é o nome de Deus? Eles falaram, Jeová, daí falou, uai. Jeová. Mas ninguém sabe, nem o judeu sabe pronunciar o nome de Deus? Como é que você sabe? Daí eles ficaram... Sim. Então o que acontece? Só de nós estudarmos um pouquinho, só de nós estudarmos teologia, muitas heresias já caem por terra. Mas eu imagino que todos têm medo de, por exemplo, daquela história de que quem estuda teologia fica frio. Sim. Tu já viu isso aí? Sim, já escutei muito. Porque eles falam, né? No caso a Bíblia diz, né? Que a letra, ela mata e o espírito vivifica, mas não adianta também tu só ter o espírito e não ter a letra. Ou tu só ter a letra e não ter o espírito. Não adianta, vamos colocar em outra analogia, né? Não adianta eu só tomar água e não comer comida. E não adianta eu só comer comida e não tomar água. Sim. Né? Eu vou morrer de fome só tomando água, ou então eu vou morrer de desidratação só comendo comida, sem tomar um líquido, sem tomar nada. Então, nesse teu ponto, eu acho muito importante, sim, que é o ponto que a gente vai abordar aqui, né? Eu acho muito importante, sim, com toda certeza, a prática do estudo da teologia, né? Claro, de buscar. Tem uma palavrinha que é muito simples, né? O tal do devocional, sim, que quase é muito pouco a gente faz. Mas o que é o devocional? O devocional é tu tirar um tempinho teu pra ler, pra orar, pra buscar. Entendeu? Então vamos supor que tu tire meia hora de devocional. 15 minutos tu ora, 15 minutos tu estuda. Lê a Bíblia, medita na palavra, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, não importa a hora que seja. Né? Tu fazendo isso, tu vai estar alimentando o espírito e tu vai estar te alimentando do conhecimento, sim, da palavra. Porque é muito importante, até na última pregação que eu ministrei na igreja lá, eu até citei sobre isso, sobre a importância da palavra, porque Satanás, quando tentou Jesus no deserto, tentou pela palavra. Sim. Satanás, ele é astuto e ele conhece a palavra. E se tu não conhecer a palavra, ele vai te ludibriar pela própria palavra. E ele conhece a palavra desde que ela foi escrita. Desde que ela foi escrita. Então, se a gente parar para pensar, é coisa simples, não precisa ser um filósofo, um escritor, alguém com um QI gigantesco para saber que tu precisa ler a Bíblia, tu precisa estudar a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia. Para quê? Por vários pontos, né?
pra não, que nem tu falou ali, pra não cair em heresia. Pra não cair em Porque heresia. quanto mais o mínimo, né, de estudo já faz tu já faz tu se desviar das heresias, porque tem muitas. Tu consegue pregar a palavra, e não tô falando no altar na igreja, tô falando que tu consegue pregar ali pros teus familiares, tu consegue, né, falar pras pessoas ao teu redor, na rua, em qualquer lugar. Tu pega ali e numa conversa, que nem eu e o João estamos fazendo agora aqui, tu consegue falar ali numa festa, onde tu tiver, tu vai começar a falar e simplesmente vai fazer parte da tua vida aquilo ali. Isso tem outra coisa. Todos nós que temos contatos com pessoas mundanas, pessoas que não mundanas, vamos dizer, pessoas que não conheceram a Cristo. Que não conheceram a Cristo, que não chegaram ainda. Não chegaram ainda a conhecer. As pessoas, elas têm dúvidas da palavra. E às vezes as pessoas, elas se afastam da igreja por um preconceito, ou às vezes porque ela viu na TV, a igreja faz isso. Daí fica toda a igreja faz isso. Assim, generaliza, né? Generaliza. Então o que acontece? E nós precisamos ser luz. Quando a pessoa chegar pra nós e falar, vocês odeiam tal pessoa. A gente não odeia. A gente tem que amar. A Bíblia diz que nós temos que amar. A gente tem que trazer a palavra de Deus. À tona, né? Porque, por exemplo, vai ter várias dúvidas. Sim. E a gente tem que estar ali pra responder muitas vezes. É claro que a gente não é onisciente, a gente vai ter ainda coisa. Mas é importante que a gente faça esse trabalho que a gente chama de apologética, que é a defesa da fé. Que muitas vezes é isso. Responder uma pergunta, tu já tá fazendo teologia, tu já tá ensinando. E por isso que Cristo falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo. O sal vai trazer sabor, e junto com o sabor nós temos a palavra, que a palavra é o sabor. Cristo é a luz do mundo, é a luz da igreja. Confundi. Cristo é a luz do crente, o crente é a luz do mundo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar para conhecer cada vez mais dessa palavra de Deus. A palavra de Deus, que por acaso o próprio Deus, a própria palavra de Deus diz que Cristo é a palavra de Deus. É a palavra. Então o que acontece de novo? Quando o povo fala, eu não estudo a Bíblia. Tu não estuda Cristo. Então tu não quer conhecer Jesus. Então para de cantar, quero conhecer Jesus. E a mesma coisa, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o quê? A tua palavra. É a palavra. Não tem. Então, isso aí que tu falou, muito interessante. Tu disse ali que o sal dá sabor, né? Uma vez eu fiz uma pregação e me aprofundei um pouco mais nisso. E se a gente for pegar a história mesmo, o contexto histórico do Antigo Testamento lá, e do Novo Testamento também, ele daquele tempo lá, daquela época, o sal não era só para dar sabor. O sal também era usado em vários tipos de rituais de purificação. Então, quando Cristo também fala ali, ele tá falando, tu vai levar luz, tu vai levar sabor, tu vai levar vida, tu vai levar purificação para aqueles que necessitam. Tu vai levar... O sal era usado para preservar carne. Para preservar. Até hoje, na verdade, né? Sim, até hoje é usado para preservar. Os que lembram que a história da guerra dos farrapos foi basicamente por causa do charque. Então, o que acontece? O crente ser o sal da terra, o sal insípido. O sal insípido ele tem duas coisas. O crente insípido, ele pode ser o crente sem conteúdo da palavra, sem nada, né? E essa questão, muitos podem dizer, o povo de antigamente não tinha acesso à palavra. Não tinha, mas eles buscavam. E isso que me incomoda. Que o povo fala, eu não preciso disso, o povo de antigamente não tinha. Não tinha teologia, não tinha estudo de teologia. Só a elite, vamos dizer assim, tinha. Sim. Que conseguia ter o acesso, né, aos pergaminhos, aos rolos da lei. A palavra. Sim. E de fato, isso acontecia. Mas a questão, eles oravam muito mais do que a gente ora hoje, infelizmente. E eles buscavam a palavra. Quer sim, quer não. Mesmo com a maneira deles, eles buscavam a palavra. Imagina o apóstolo Paulo se tivesse a Bíblia assim, como nós temos hoje. Olha, metade do mundo estaria... metade do mundo estaria... tá louco. Então, o que acontece? Nós temos que aproveitar as ferramentas. Sim. Então, se a gente for por essa ideia, por que tu usa a internet, meu querido? Se o povo de antigamente não usava a internet, então também não vou usar a internet. Então, o que acontece? Nós devemos pegar as ferramentas que Deus nos deu e usá-las. Porque no final, Cristo vai nos cobrar. Ele vai falar, o que tu fez com isso que eu te dei? Com tudo que Ele nos deu. Tudo que Cristo nos deu para nós fazermos a obra, Ele vai cobrar. Sim. Daí a gente vai falar, Deus, eu não estudei a Bíblia. Ele fala, tu teve acesso. Sim. Até porque também, nessa mesma passagem aí, que Cristo fala, né, que vai ser o sal da terra, vocês a luz do mundo, ele diz que aquele sal que não tem sabor ali, aquele sal que foi contaminado, tipo assim, né, que não tem, ele fica inútil. Sim. Né, ele fica sem utilidade nenhuma, ele só é prestado, né, só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então,
Isso aqui já entra um pouco mais para quem é cristão. A gente sabe que tem gente aqui que nos assiste que é cristão já, que não é cristão, mas conhece um pouco, quer conhecer um pouco mais. Essa palavra aqui que Jesus estava falando já é para quem é cristão. Se tu é cristão e tu não estuda a Bíblia, não lê, não tem o conteúdo da palavra de Deus, tu não consegue ser esse sal que purifica, que dá sabor, né? Só é prestado para uma coisa, para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ah, Daniel, é muito duro isso. É duro. É duro. É duro, mas a palavra ela é dura, ela é uma palavra de confronto, porque se a gente achar que ir na igreja é como ir num trabalho, é como trabalhar de CLT, eu vou lá segunda, quarta e domingo, ou eu vou só domingo, eu vou lá, bato meu ponto na igreja, minha carteirinha, ó, vim na igreja e vou embora. Tá enganado, a vida de um cristão não é isso, né? A vida do cristão, Cristo mesmo disse, é uma vida de renúncia, né? Sim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? E é uma negação diária. Né? Cristo também ele coloca ali que é uma negação diária, não é eu vou me negar uma vez só, aceitei Jesus e tá tudo tranquilo. É a vida inteira. É porque a carne é uma guerra infindável, né? Sim. É uma guerra que não acaba. É uma luta que nunca vai acabar, a não ser quando nós, ou de dois, ou morrermos, ou fomos arrebatados com Cristo. Porque é uma guerra infindável entre a carne e o espírito. A carne, ela quer o que a carne deseja, o que é do mundo. E o espírito quer o que é de Deus, o que é do alto, né? E a espada do espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se tu não tem a espada na mão, como é que fica? Vai apanhar. Pode estar com toda a armadura. Eita, armadura. Tá difícil o português hoje. Mas pode estar com toda a armadura de Deus. Mas tu vai levar paulada. Porque o maior instrumento, como tinha um filósofo que antigamente falava, a melhor defesa é o ataque. Então acontece, quando nós usamos a espada do Espírito, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra os espaços protestantes, nós não usamos contra o nosso irmão. Sim, mas contra, de fato... Contra as heresias, contra os nossos desejos profanos. Que, por exemplo, os judeus, eles fazem muito isso. Quando eles falam recitar a lei, meditar na lei dia e noite, é ficar murmurando a lei, dia e noite. Tipo, do dia e noite a pessoa do nada fica... No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. Eles ficam sussurrando a palavra de Deus. Isso que eles ficam fazendo, para que eles lembrarem dela. Para não sair, né? Para não sair. Pra não sair dele e ficar sempre ali. E outra coisa que eu quero destacar por a importância, que eu vou ler dois versículos só. O versículo Neemias 8, 9 e o 12. O 11. Neemias, que era Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba. Esse aqui é um dos maiores mestres da antiga aliança. O escriba. E os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamentei, nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Isso é para ser impactante. Muitas vezes a gente acha que a gente tem isso aí na igreja. E isso que é interessante. Eu não lembro de ter visto... É claro que eu não estou questionando a experiência, mas me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro. Eu não lembro de achar na Bíblia as pessoas chorarem quando, tipo, o Espírito Santo descia. Eu lembro de falar em línguas, eu lembro de adorarem, mas não de chorarem. Sim. O que traz... E esse choro está dizendo de arrependimento. Quando Esdras leu a palavra de Deus, explicou a palavra de Deus, o povo entrou em prantos, que eles olharam, olha o que a gente está fazendo, a gente não está seguindo a palavra de Deus. E o que acontece? Muitas vezes nós cristãos nós podemos estar na igreja, podemos dizer, o culto foi xoxo. Irmão, busca a palavra de Deus. Que, por exemplo, muitas vezes é algo que está em ti. A gente tem que pegar a palavra de Deus e deixar com que ela nos leia. Porque acontece, não adianta nada a gente chorar, pular, como o povo diz, fazer aviãozinho no meio da igreja, se não tem uma transformação, se não tem algo diferente. De novo, eu não sou contra o mover do Espírito Santo. Mas nós devemos ter um foco na palavra. Que o Espírito Santo usa a palavra para trazer arrependimento. Para trazer essa mudança de mente. Esse confrontamento, né? Que liberta, que limpa. Imagina se a gente fizesse isso. Isso aqui é todo o povo de Israel. Pensa comigo. 70 anos de um povo exilado num país de corrupção e idolatria. Depois eles voltam. Ficam mais um tempinho naquela terra. Chega um homem, ensina eles e fala, vocês estão tudo errado. Chega com a palavra do Deus de vocês. Não é o Deus... Não é Baal, não é Nabu, não é nenhum outro Deus. É o Deus de vocês. O Deus de vocês está dizendo que vocês estão errados. E às vezes a gente ouve isso aí na igreja e a gente fica, tá, né? É a vida. Mas não, tem que gerar muitas vezes esse desespero santo, vamos dizer assim.
Dessa coisa que, tipo, eu não tô seguindo de acordo com a palavra. Eu tô em falha, eu tô com problema. E essa questão, eles tiveram que falar, alegrei-vos, porque hoje é um dia de alegria. Primeiro, porque a palavra foi exposta. A palavra voltou a ter aquele foco de ser a palavra de Deus. E segundo, porque trouxe arrependimento. Por isso é um dia de alegria. Então o que acontece? A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, que agora a gente vai entrar na questão do mestre, que é muito importante. Isso traz o verdadeiro avivamento. Portanto, que na Rua Azusa, a famosa Rua Azusa, que deu origem à Assembleia de Deus no Pará, o avivamento começou com o William, esqueci o nome dele, Shepherd, não lembro, peço perdão. Ele começou, ele nem sabia ler, ele ouviu falar de alguém estudando o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Ele foi estudar junto com eles, num curso de teologia, o cara nem sabia ler. Mas só não estar no ambiente, ele só escutando, estar no ambiente, né? escutando, aprendendo. Depois de um tempo, um dos maiores avivamentos que já aconteceu na história, a tal ponto que a nuvem da glória de Deus, as crianças brincavam no meio da nuvem da glória de Deus. O templo onde eles estavam, de tanto eles adorarem, caiu. Imagina. Então o que acontece? O avivamento, a gente fala que o avivamento ele traz muitas coisas. Só que para ele acontecer, tem que vir, primeiro, a união do povo, como aconteceu em Neemias, a exposição da palavra e o arrependimento do povo. Se não tiver São três pilares, né? São 3 pilares. E Neemias é basicamente um manual de como fazer uma reforma espiritual numa igreja. Não digo nem só numa... Isso a gente poderia trazer para várias coisas. Mas para trazer uma reforma espiritual, para trazer uma reforma diferente, para trazer algo novo, nós devemos pegar o povo, unir um propósito comum, que Neemias era construir a muralha. Depois, unir o povo entre si, comunicação, se unam. Esqueçam, por enquanto, foquem em você. Fica aqui, né? Ficar aqui. Aqui. No agora, no presente. No agora, entre vocês, vamos nos unir. E depois a palavra de Deus, e depois o arrependimento. E aí que entra uma figura que muitas vezes nós não damos valor. Sim. Apesar do nosso grande mestre ser um mestre. Ser um mestre. A figura do professor, mestre, que infelizmente é muito desvalorizada no Brasil, nós devemos falar um pouquinho sobre isso. E o que tu acha, o que tu enxerga? Como, vamos dizer, como o Brasil, como a cultura brasileira enxerga. Sim, como a nossa cultura aqui, né? Eu acho que desde pequenininho, na verdade, o Brasil ele é muito fraco, né? Na questão do ensino. Em geral, não tô falando da Bíblia aqui, não. Tô falando de geral mesmo do ensino. Não é novidade pra ninguém, né? Que há muitos anos o nosso ensino ele é muito defasado. E a nossa cultura é muito diferente, por exemplo, de culturas norte-americanas lá, alemã, que pegam muito o professor, por exemplo, de escolas mesmo, tanto particular quanto pública. Tem aquele, o professor, o respeito, a valorização, porque entende que o professor é aquele que molda, vamos supor, o professor de escola ali de primárias, né, e tal, forma um caráter, forma uma base, né, da sociedade futura que pega as crianças. E no Brasil não tem, né, não tem, pelo contrário, né, as próprias crianças hoje em dia, por conta, né, do Brasil em si, da cultura, dentro de casa, dos pais falando, dos professores ali, criança desde pequenininha já cresce com isso. Não, professor não é nada, professor não é ninguém, aquele professor chato, aquela professora chata. Só que isso é levado adiante na nossa vida adulta depois, né? Então, eu fiz esse enredinho por causa do que a gente tava... Hoje é esse assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo. E a gente tem isso, né, João? Dessa questão das pessoas não darem o valor necessário para o mestre. Para quem não sabe o que é mestre, mestre é aquele que ensina, né? O mestre é aquele que tem facilidade para ensinar. E para o mestre ensinar, para aquela pessoa que ensina, ele estuda muito. E é o ministério de Cristo também. E é o ministério de Cristo. Jesus Cristo, foi o maior mestre, é o maior mestre. Não é à toa que chamavam ele de mestre. Chamavam ele de Senhor, porque ele é o Senhor. Mas chamavam ele de mestre não porque ele era Jesus, porque ele era um mestre, ele ensinava, ele era um professor, né? Para quem viu ou vê a série The Chosen, por exemplo, ali eles chamam das 3 coisas. Chamam, né, claro, pelo nome de Jesus e tal, mas chamam por mestre, chamam por Senhor e chamam por professor. Professor, várias vezes na série é citado, olha, o professor vai falar hoje. Onde é que está o professor? Então, nas nossas igrejas hoje, entrando um pouco mais, né, para dentro, hoje
a gente vê, eu, Daniel, vejo em alguns pontos, né? Que o ensino, quando tem uma palavra de ensino, a palavra de ensino não é aquela... Deus vai te dar, Deus vai curar, Deus vai, né, vai transformar a tua vida, vai te tirar ali do teu salário de R$1.000 e vai te colocar num salário de R$100.000. O ensino não é isso. Sim. Né? E as pessoas não querem ouvir o ensino porque querem ouvir isso. Querem ouvir aquele, né? E aquela mensagem de motivação. Não que Cristo, não que Deus não dê isso. Não conceda isso, pelo contrário, concede. Só que a palavra de ensino não é assim. A palavra de ensino geralmente é aquela palavra que é um pouco mais maçante. É aquela palavra que tu tá pregando na igreja, as pessoas estão assim, dormindo, as pessoas estão olhando pro teto, estão mexendo no celular, assim como a gente estava falando agora há pouco tempo atrás. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem eu não digo gravidade, a importância, bem colocada, a importância, o peso da importância do ensino. Quer ver uma coisa que eu vejo muito? As pessoas que tentam ler a Bíblia, né? Aquelas que não leem com frequência, que leem 1, 2, 3 vezes ali, talvez nem leem 2, 3 vezes na semana, lê 2, 3 vezes no mês, pegam para ler mesmo, sento, eu vou ler a Bíblia, né? Eu vejo que essas pessoas que não têm uma constância da leitura, elas têm muita dificuldade de interpretar o que leem. E eu não digo isso somente da Bíblia, né? Se a gente for pegar, a maioria dos brasileiros hoje tem uma grande dificuldade de interpretação de texto. Eu vou chegar. Eu leio 5 livros por ano. Imagina. 5. E isso é muito. É uma minoria, porque, olha, de 10 pessoas que a gente conhece, se pegar uma que lê mesmo todo mês, regularmente, como, né, faz parte da vida dela ler, é muito difícil. Pegar 10 pessoas que tu conhece e sair perguntando se uma lê assim é muito, né? Então, voltando no assunto ali da importância. Muitas pessoas eu vejo que têm dificuldade da interpretação bíblica. Sim. E realmente é difícil. Por quê? Porque não são palavras que a gente usa no nosso cotidiano, são palavras mais difíceis, dependendo da tradução da Bíblia. Hoje, né, para quem não sabe, a gente tem inúmeras traduções, várias, tem atualizadas, tem mais antigas, né? Então, mas mesmo as mais atualizadas tem dificuldade porque são palavras difíceis, né? Não são palavras, são conceitos. Às vezes não entende o que está sendo dito por causa da cultura, por conta da cultura. Então, e por causa dessa dificuldade, as pessoas acabam parando de ler a Bíblia. Sim. Ler uma vez, eu não entendi, não vou ler mais, né? Meu ponto de vista é um ponto errado, porque tem que ler mais. Quanto mais tu lê, mais tu vai entender, tu vai praticando a tua leitura. E aí que entra, eu acho, que é aí que entra o papel fundamental do mestre, assim como o João citou aqui de Neemias. A Bíblia diz que Neemias não só leu, ele leu e explicou. Ele leu... Esdras, né? O Neemias também estava junto ali. Tava juntando, mas foi Esdras, né? Que leu e explicou. Então, quando ele explicou, ele leu, ele citou, ele pegou, não era a Bíblia, mas ele pegou os rolos da lei e começou a ler. Começou a ler e depois ele ministrou sobre aquilo, ele explicou, ele fez a interpretação do texto para o povo. E através disso, assim como o João leu aqui para nós, o povo, eles começaram a chorar, eles viram que eles estavam cometendo os mesmos erros, né, dos seus antepassados, lá, dos seus pais. Por que é tão importante a função do mestre? Exatamente por causa disso. O mestre, ele estuda muito. Sim. O João, por exemplo, é um rapaz que estuda muito, né? Que lê muito, que estuda bastante, que se aprofunda, né? Não só na leitura rasa da Bíblia. A leitura rasa que eu digo não é menosprezando, né? E nem desprezando a leitura. Mas não é somente ler, passar o olho lendo. Ler, estudar, entrar na cultura, pesquisar, fazer pesquisas em livros, em cultura, né? Na localização, na geolocalização ali. Então, tudo isso é importante. Só que o mestre, ele vai te dar... mastigadinho, vamos assim dizer, né? Colocar nessa linguagem, né? Ele vai te dar mastigadinho. Tu leu a Bíblia, eu não entendi. Se tu tem na tua igreja, tem na tua igreja, tenho certeza disso, né? O teu pastor, tem aquela pessoa que tu sabe que quando ela explica, tu entende, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha esposa. Às vezes ela não entende o que é pregado ela tem um pouco de dificuldade na interpretação, às vezes não entende o que lê. Só que ela sabe que tem outras pessoas que sabem. Sim. Então ela vai e pergunta. Na própria igreja ali, nas pregações, às vezes ela não entende. Ela disse pra mim que quando eu explico pra ela, ela consegue entender. Porque
jogo outras palavras, eu crio uma cena, então fica mais fácil de entender. E o mestre tem esse papel, né, João? Tem esse papel fundamental dessa direcionamento da palavra, né? E eu não falo nem só, agora tu falou Sim. sobre a questão do povo, sobre povo. a igreja, valorizar o mestre, mas o problema é que o Brasil, não só o Brasil, mas principalmente o Brasil, ele tem aquela cultura que a gente chama a Torre de Marfim. Que é o quê? Isso aí não é só na estudo da Bíblia, não. É Não geral? É geral. Por exemplo, a ciência, os estudos, a erudição, vamos dizer o seguinte, ela é para uma elite e essa elite fica presa ali. E o problema dos mestres de hoje em dia, infelizmente, é que infelizmente muitos mestres, eles travam, eles ficam apenas nesse alto, digamos, nível. Eles só vão falar sobre o quê? E por isso que muitas vezes o povo tem ranço de teologia. Porque acontece, o mestre não explica. Adendo, não generalizando. Não generalizando, né? Mas o problema alguns... o problema que eu vejo que é um problema muito grande na questão do povo que, tipo, quem faz faculdade, coisa assim. Por exemplo, vamos ser sinceros, às vezes o mestre, ele tem conhecimento e ele quer pegar e tocar na cabeça dos irmãos arminianismo e calvinismo. O povo não tem conhecimento disso ainda. Para isso tem que ser construído. E o que acontece? O problema dos muitos teólogos, muitos mestres, que é aquela coisa que, tipo, vamos se isolar, vamos falar apenas com o nosso grupinho, apenas com quem entende. Sendo que a função do mestre, como Jesus disse, o escriba, que é o mestre, é como um pai de família que desce ao seu porão, ao seu tesouro e traz coisas novas e velhas. Então, o que acontece? Nós, como mestres, nós não tem que ficar preso, os mestres, na verdade, eles não tem que ficar preso no porão. Olhando, ó, que bonito que eu tenho tudo aqui. Só chamar quando vier o fariseu, vem, vamos dar uma olhada aqui. Não, o mestre tem que pegar aquelas coisas e trazer pra fora. E falar, trazer pra igreja. Pra tudo. E trazer pro povão mesmo. Porque o que acontece? Às vezes o cara fica preso no intelectualismo dele. Daí ele vai falar de maneira que muitas vezes o povo não entende. E o povo, que eu quero dizer? O povo, a massa geral, por exemplo. Porque no povo tem pessoas de todas as classes, de todas as etnias, de tudo... Todas as variáveis, nós dizemos, o povo tem. E o problema é que o mestre, ele tem que entender que o chamado dele é para ensino. O que ele adquiriu não é para a glória própria, mas para a glória de Deus e para ensinar ao povo. Isso que Esdras fez. Esdras, a Bíblia diz que ele era o maior estudioso da Torá, da lei da época dele. O maior. E ele chegou e pregou a todo o povo. O problema é que nós temos, infelizmente, mestres... Não, porque o que acontece? Tem os dois problemas. Nós temos de um lado, muitas vezes, a cultura, que não valoriza o mestre, e nós temos os mestres, que não querem pregar. Sim. Que querem ficar apenas nessa coisa do debate teológico, apenas essa questão... Com outros mestres. Com outros mestres. Sim, ficam se debatendo entre si só e acabam não ensinando, e às vezes é por ego. Não vai ter proveito aquilo lá. Por ego e por vaidade também, por ego né? e vaidade. Por falar que sabe, né? Por debater Sim. ali. E eu vejo que isso aí é um problema sério. E outra coisa, muitas vezes, nós temos os mestres que eles focam tanto na questão da teologia, que eles fogem dos princípios básicos. Portanto, que infelizmente nós temos muitas pessoas que conhecem teologia, as coisas mais altas. Mas o fundamento, às vezes, tu vai perguntar, tá, por que teve o pecado? Por que Deus permitiu, então, que Adão e Eva pecassem? A pessoa trava. A pessoa não estudou, não parou para pensar, não ficou pior, né? Porque acontece? Tem essa coisa de, por exemplo, às vezes a gente taca teologia, tá. Por um lado, eu não estou desvalorizando teologia. Sim. Estou falando que, infelizmente, a gente taca teologia sem criar um fundamento teológico. Sem criar, porque acontece? O conhecimento humano é como se fosse uma pirâmide. Vamos falar uma casa. Tu não coloca o telhado antes de construir as paredes. Tu não coloca as paredes antes de construir o piso e o fundamento. Tu vai construindo coisas assim. E tu não coloca as decorações da casa antes de ter feito a casa. De igual forma é isso. Nós devemos estabelecer o fundamento, as paredes, as portas, o teto. Depois vem a questão dos ornamentos, tudo isso aí. E é isso que o mestre, nós devemos entender. Que nós devemos fazer essa construção dentro do ser humano, do nosso conhecimento. Então acontece, de um lado, de fato, a cultura não valoriza a questão do mestre e professor, que é muito importante. E é interessante que, infelizmente, nós temos vários irmãos, vou usar a palavra pentecostais, que não acreditam que não falam de teologia. Sendo que o pentecostalismo é de origem protestante, isso aí é história agora, de origem protestante, e o protestantismo surgiu com uma ideia de estudo da palavra. Eis a hipocrisia. Eis a hipocrisia. Eis a hipocrisia. De novo, eu não nego o poder do Espírito Santo. Eu acredito no pentecostalismo.
Mas ele tem que ser em conluio, ele tem que ser junto com a palavra. Nós devemos pegar a palavra e trazer isso tudo. De novo, a reforma, isso que é interessante. Se a gente for ver os países mais ricos hoje, como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, que são ocidentais. Sem pegar a China, Japão, que eles não têm, o cristianismo não é forte. A Coreia do Sul até que é forte. Mas esses países como a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, que são talvez os países mais influentes hoje, um dos mais influentes, eles são protestantes. Porque acontece? Quando o protestantismo chegou nesses países, o povo, para fazer parte da igreja, tinha que entender, tinha que estudar. Portanto, que nesses países, em comparação aos católicos, aos países católicos como Itália, Espanha e Portugal, tinha a taxa de alfabetismo muito maior. Porque acontece? Eles falavam, vocês precisam conhecer a palavra. O catolicismo traz aquela coisa, o padre precisa conhecer a palavra. Eu não preciso conhecer. E, infelizmente, nós temos aquela cultura que, tipo, eu não preciso conhecer a palavra. O pastor precisa saber. O pastor... Basta só ir na igreja. Basta só ir na igreja. Mas não, a gente tem que buscar, nós devemos conhecer. Isso que é interessante. O protestantismo traz essa questão da palavra de Deus. O problema é que nossa teologia, muitas vezes, vai contra. Muitas vezes, não é a teologia pentecostal, são alguns pentecostais, algumas pessoas que falam que, tipo, eu não preciso estudar, o Espírito Santo revela. Sendo que o Espírito Santo já revelou, mas tu não quer ler. Não, e tem um ponto importante disso aí que tu tá falando. Né? A Bíblia diz o que Jesus falou. O Espírito Santo lhes traz memória. Exatamente. Né? Não se preocupem, né? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar aquele, né? O Consolador, né? E ele vos trará a lembrança todas as palavras que eu tenho vos dito. É trazendo em lembrança. Lembrança é algo que tu ou já fez ou já viu, tu se lembra daquilo que já foi feito, daquilo que já foi ouvido. Exatamente. Então, para o Espírito Santo ele te lembrar da palavra, tu tem que ter contato com a palavra, né? Tu tem que ler a palavra, tu tem que estudar a palavra, né? E eu digo isso por experiência própria, né? Sim. Provavelmente já deve ter passado por isso, de estar conversando com alguém. Ninguém é um computador humano, né? Sim. Ninguém tem o arquivo na mente e fala, ô João, só um pouquinho, que eu vou pesquisar. Aí começa aí pesquisa, não tá nesse arquivo, não tá nesse arquivo, tá nesse, achei a informação. Não, a gente tá ali conversando e às vezes dá branco, o famoso branco, né? Deu branco. Só que numa conversa referente à palavra de Deus, numa pregação, numa ministração, num evangelismo, no que for referente à palavra de Deus, é muito certeiro o Espírito Santo trazendo a lembrança. Sim. Às vezes como é que eu me lembrei disso? Nunca. Eu vi uma vez só. Ou eu li há 2 anos atrás, eu escutei o pregador lá, que ele ministrou tal palavra. Como é que eu me lembrei disso depois da conversa? É o Espírito Santo. Sim. Trazendo a lembrança, né? Trazendo a lembrança. E a questão, eu só vou colocar um ponto aqui, um parênteses, né? Do que tu falou ali. Voltando um pouco no assunto da palavra, da letra e do Espírito. Quando tu estava falando, eu me lembrei, né? Ali da trajetória de Jesus, né? O que chamava mais atenção das pessoas? O que atraía elas? Eram os milagres ou era a forma que Jesus ensinava? Jesus usava os dois. Jesus usava os dois. E os milagres atraíam aqueles que necessitavam de milagres físicos. Só que se tu for ver a multidão ela era composta por mais pessoas que estavam sedentas por ouvir do que por milagres, né? A Bíblia cita ali que as pessoas se maravilhavam do modo em que ele ensinava, porque ele falava como alguém que tinha autoridade, né? Então, como os hipócritas. Exatamente, não como eles, né? Então, a Bíblia ali, ela cita que Jesus carregava por onde ele ia, era perseguido, né, vamos assim dizendo, por uma multidão de pessoas. Tá, Daniel, mas o que isso tem a ver? Aquela questão que a gente conversou, da letra e do Espírito. Jesus trabalhava com os dois. Tá, mas qual é mais importante? Os dois têm uma importante extrema. Só que se a gente for colocar também, agora vendo um pouquinho mais pra frente, Jesus formou 12 discípulos. Jesus ensinou 12 discípulos. O que eles fizeram primeiro? Foi milagre ou foi pregar a palavra? Pregar a palavra. Jesus mandou eles de 2 em 2. Um para cada lado, né? Um para cada cidade, vão e espalhem
A palavra. E eles começaram aí. E claro, Jesus também concedeu eles autoridade sobre os espíritos imundos, né? Sobre as enfermidades. E aí também fizeram milagres. Mas, não por eles, mas pelo poder de Deus sobre a vida deles, sobre o Espírito de Deus sobre a vida deles. Só que a palavra. O que acarretou mais? A palavra. Sim. Jesus usava as duas coisas. E a palavra, né? A Bíblia diz ali, eu não me lembro, não me recordo certo onde é que fala certinho. Se eu não me engano, é em João capítulo 15. Se não me falha a memória, é João 15, né? Me corrija se estiver errado. Que diz ali que a palavra, ela nos purifica. A Bíblia diz que a palavra nos convence. A Bíblia diz que a palavra, ela é luz, né, por nosso caminho, ela é lâmpada ali para os nossos pés, para a gente não tropeçar. Então a palavra, que é o nosso assunto hoje, não menosprezando o Espírito, não menosprezando o mover do Espírito Santo, né, pelo contrário, potencializando ainda mais, porque quanto mais tu lê a palavra, quanto mais tu se aprofunda na palavra, mais tu vai conhecendo e mais tu vai vendo que, na verdade, tu precisa buscar mais. Porque a palavra é aquela que ela revela, né? Sim. A palavra é como se fosse um dedo, é como se tu tivesse cheio de ferida no teu corpo, e a palavra é um dedo que enfia lá dentro da tua ferida, assim, ó. E dói, e dói aquilo, e te força a tu colocar um machucado na ferida para fechar, para não continuar doendo. Praticamente, né? Resumindo a palavra de Deus, assim, numa circunstância, seria mais ou menos essa. E o que traz vida para a palavra de Deus é exatamente o Espírito que a escreveu. Porque o que acontece? A palavra de Deus, o próprio Cristo falou, a palavra é como uma semente que cai em cada terreno. Mas quem traz o crescimento é o próprio Espírito. Então o que acontece? O Espírito Santo vai trazer o crescimento, o Espírito Santo vai trazer essas coisas. E outra coisa, a gente fala da importância. Mas a gente tem que ter o seguinte, que a leitura da Bíblia, muitas vezes a gente vai ter que fazer por disciplina, quando a gente não tá com aquela, não tô com vontade de ler, mas eu vou ler por disciplina. Mas a gente tem que amar a palavra de Deus. Porque essa é a questão, não adianta nada a gente dizer, eu amo Jesus. Se a gente não ama a palavra. Não ama a palavra. Que ele mesmo falou, é a palavra que fala de mim. Não, eu sou a palavra. Ele é a palavra. Então, tipo, não faz sentido. E essa questão, não tem idade, não tem... como é que é a palavra? Classe social. Não tem nada. Todos... Quase impossível. E quem não tiver, vai numa igreja que provavelmente eles vão lidar. Quase todo mundo tem uma Bíblia. Hoje no Brasil é impossível não ter Bíblia. Quase impossível. Porque as igrejas estão sempre distribuindo Bíblia. Sempre distribuindo. As pessoas que não têm condição financeira, vamos supor que... Vamos colocar no pior cenário, né? Que não tem um celular, não tem acesso à internet ali no caso, e não tem a Bíblia... Tem inúmeras igrejas. Se tu chegar numa igreja, eu duvido. Olha, eu jamais vi. Pode ser que tenha, né? Mas eu jamais vi uma igreja que não vai te dar uma Bíblia. Se tu pedir uma Bíblia para um cristão, ele vai tirar a Bíblia a dele e vai te dar na tua mão. Nem que seja o Novo Testamento azulzinho. Vai te dar. É verdade. Hoje em dia não se dá mais, né? Mas nas escolas antes, na minha... né, quando eu era lá criança, ela tinha lá... Toda hora vinha alguém lá na escola e dava a Biblinha pequena aquela. Então, isso é no pior cenário. Aquele que não tem Bíblia, mas tem um celular, é de graça o aplicativo na Bíblia. Sim. Daniel, eu não sei ler, sou analfabeto, eu não sei ler, né? Pela minha dificuldade ali na infância, eu não fui pra escola, então não aprendi a ler. A Bíblia, que tu baixa no celular, ela fala pra ti. Tem áudio. Ela lê a Bíblia. Então, assim, ó, não tem desculpa. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não tem desculpa. Se tu é muito bom em dar desculpa, tu não vai ser bom em mais nada. Então, pra Deus a gente não pode dar desculpa. Sabe? É algo que não tem como. É algo pro teu próprio crescimento, é algo pro teu desenvolvimento, né? Não tem como. E outra coisa, a Bíblia, ela não é só o livro. Vamos dizer, ela não é só o livro que... Ela não é só um livro. Ela tem toda a beleza da própria palavra. Porque essa questão, o nosso Deus é o Deus de vida, é o Deus de amor, Deus de justiça, Deus de santidade e Deus de beleza. Ele é o padrão perfeito de todas essas coisas. Ele é o padrão perfeito do que é justo, do que é santo, do que é bom, do que é amor, do que é amor, do que é belo. Ele é o padrão disso tudo. E a palavra é a revelação disso. Então acontece, como ele é o padrão de tudo isso, a palavra também, ela traduz a beleza de Deus. Ela traduz a santidade de Deus. E quando a bondade, o amor de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver que ela faz rimas muitas vezes entre si. A gente vai ver que, por exemplo, Cristo, ele pegava e falava o seguinte, você lembra aquela profecia que foi há 200 mil anos atrás? Olha, está se cumprindo hoje.
Nós temos várias coisas da Bíblia que fazem isso. A questão dela ser certeira nas questões das profecias, na questão de, por exemplo, se a gente largar uma dessa aqui em qualquer presídio, pega qualquer outro livro, pega um livro de autoajuda do Pablo Marçal, pega qualquer outro livro e taca numa prisão. A pessoa pode sair um pouquinho melhor, mas não sai transformada. Ela vai adquirir um conhecimento um pouco maior, por exemplo, naquela área, mas não é algo que transforma. Muito bom colocado esse assunto. É só pensar. Por que, então, se a Bíblia, vamos supor que tem pessoas que dizem que ela não tem, é só um livro, um conto de fadas. Por que, então, é o livro mais perseguido e lido na face da Terra? Por que tantas pessoas perseguem esse livro? Por que tantas pessoas matam outras pessoas que carregam esse livro? Por que tem tanta perseguição na propagação desse... Se é só um livro, então... Sim. Né? Então, é só se colocar num ponto de vista, né? Um ponto de vista não religioso, não cristão, nada. Um ponto de vista humano. Esse livro tem alguma coisa. O que tem nesse livro? Né? Se tu não é cristão e tá assistindo isso aqui, pelo menos lê de curioso. Por que perseguem esse livro? Eu vou ler, porque eu quero saber por que perseguem esse livro. E eu duvido ler a Bíblia e não sair transformado. Eu já ouvi, não vou citar nomes, né? Já ouvi em cursos que eu fiz, já ouvi em podcasts que eu assisti, de pessoas, empresários de grande nome aqui no Brasil, de grande nome, que foram ler a Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, né? Sim, que Salomão escreveu, né? Que realmente é muito rico em informação, é muito rico de verdade mesmo o livro de Provérbios, é muito de grande proveito, principalmente para quem é empresário, para quem empreende, né? Então, essas pessoas não foram uma nem duas, foram algumas que foram ler para adquirir, foram ler como ler um livro, por exemplo, de inteligência emocional, foram ler um livro como se ler um livro de gestão e acabaram tendo a vida transformada e se converteram. Tem filmes, né? Sim. Tem um filme, eu não me lembro, não me recordo o nome do filme, mas é muito bom, não sei se tu já não viu. Eu acho que é de um jornalista. Sim, eu vi. A esposa dele, né, se converte ao cristianismo e ele não aceita. E ele vai, eu vou provar que Cristo não morreu, né? Aliás, que Cristo não morreu, que Cristo não ressuscitou. Que Cristo não ressuscitou, eu vou provar. E o filme retrata exatamente isso. Ele começa a estudar, porque ele precisa, né? Ele é um jornalista, vai fazer um trabalho jornalístico. Ele lê a Bíblia de capa a capa e vai em teólogos e vai não sei aonde. Até ateu, e vai em ateu e no final ele conclui que realmente Cristo existiu, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e que realmente o Filho de Deus se converteu. Tem um livro, então não tem. E ele escreveu um livro que é o Mais Que Um Carpinteiro. Esse livro é muito bom. É muito bom. Muito bom. Que ele fala exatamente isso, sobre as questões da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Não a importância, mas como é que eu falo? As provas históricas da existência de Cristo. E essa questão, muitas pessoas vão falar que Cristo é uma historinha. Os próprios acadêmicos hoje, os próprios professores, até os ateus, a maior parte da área intelectual considera Cristo que existiu. Sim. Que é o Cristo que existiu. E uma coisa, essa questão da perseguição da palavra. Vamos ser sérios, ninguém persegue o Alcorão. Pouquíssimos lugares. O Alcorão, que é um livro muçulmano, o livro sagrado dos muçulmanos, ele não é perseguido. E algumas coisas foram tiradas da Bíblia. Ou seja, até o livro das três religiões, as três religiões fundamentais do mundo, basicamente, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo que dá origem ao cristianismo depois. Elas têm as origens fundamentais na Bíblia. Porque até mesmo o Alcorão não sendo a Bíblia, tirou muita coisa da Bíblia. Tem muita coisa da Bíblia. Então o que acontece? A importância da palavra de Deus. A beleza dela. E essa questão, vamos parar para pensar um pouquinho. Esse livro, vamos olhar só pelo lado histórico, vamos ignorar o lado divino. Esse livro, o Antigo Testamento, foi escrito, vamos dizer que tudo fosse mentira. Vamos dizer. Não estou dizendo que é. Na verdade, é tudo verdade que está escrito. Mas vamos dizer, então vamos olhar criando com os olhos uma do ateu. história, Vamos né? olhar com os olhos do ateu. Uhum. Vamos olhar com os olhos do ateu. Esse livro inteiro, o Antigo Testamento, foi escrito por um povinho, numa terrinha, cercada de um monte de império muito mais poderoso. Muito mais, muito mais intelectuais, como o Egito. O Egito é famoso até hoje pela questão da medicina, tudo isso aí. A Mesopotâmia, a astronomia, tudo isso aí. Os persas conquistaram o meio mundo. O grego, tudo isso aí.
Todos esses livros, esse livro foi escrito para esse povo. De pequeno porte. De pequeno porte, com pouca gente que acreditava num Deus que a maior parte dos outros não acreditava. Então, só olhando por esse lado, a gente já fica, tem alguma coisa? Sim. O que tem nesse povinho? O que tem nesse livro? E o Novo Testamento foi escrito por uns malucos que dizia que um homem... Uns fanáticos. Uns fanáticos, judeu daquele povinho, um dissidente daquele povinho ali, que diziam que um homem ressuscitou. E esse povo era morto por causa disso. Era ralé da ralé. Isso que é interessante. Esse livro que é... Como eu te falei, esse livro que surgiu basicamente das cinzas... É o livro mais lido hoje no Ocidente. É o livro mais importante. Daí tem gente que vai dizer, tem outros livros importantes. Tem livros importantes, mas nenhum como ele. Nenhum. Duvido que os irmãos não conheçam. Outra coisa importante também, olhando só com esses olhos, olhando com os olhos de ateu. A Bíblia, ela é um livro... Vou pegar aqui. Ela é um livro inteiro. Só que dentro desse livro tem 66 livros. E que nenhum deles foi escrito junto. Eles não se juntaram, todos eles. Não foram... 40 autores. 40 autores. Não se juntaram 40. Os 40... Vamos escrever? Vamos. Ó, eu vou contar tal, tu vai contar o quê? Tá, então eu vou falar tal coisa, tu fala tal coisa, fala tal coisa. Não. Então eles foram escritos totalmente em tempos diferentes. Um período de 1500 anos. Muito grande. E se tu um dia pegar com disciplina, assim como o João falou, não por vontade, hoje eu tô com vontade de ler, mas por disciplina, e ler a Bíblia, né? Vou ler, tem gente que não é a favor disso, mas pegar a Bíblia e ler a Bíblia como um livro qualquer, de capa a capa. Você vai ver que a Bíblia ela se conversa de Gênesis a Apocalipse. Tá, Daniel, não tô entendendo. Vou resumir para vocês. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 seres humanos que foram discípulos de Jesus. 4 pessoas. Eles escreveram, cada um escreveu seu livro. Eles não se reuniram para escrever junto. Cada um escreveu num tempo diferente. E eles não estavam juntos quando eles escreveram. Os 4 descrevem a mesma história com palavras diferentes. E o que Jesus falava é descrito exatamente igual nos 4 evangelhos, de pontos de vistas diferentes. E um não andou com eles ainda, que foi Lucas, né? Ah, sim, que era o médico. Exatamente. E Marcos andou pelo ano mútil, que é o cara que correu pela Que correu, exatamente. Então, se tu for ver, pegar por esse ponto, não religioso, não espiritual, que nem o João colocou, mas pelos olhos de uma pessoa que é ateia, que não acredita. E tem alguma coisa. Que não acredita. Cara, tem alguma coisa. Entendeu? É verídico. Como é que vai, não tem sombra de variação, né? Como é que vai ser algo errado se as informações elas não são divergentes, elas se unem, né? Elas se encaixam uma na outra. Só para os irmãos pensarem uma coisa. Imagine que a Bíblia tivesse se terminado de ser escrita hoje. O último capítulo foi escrito hoje. O primeiro livro teria sido escrito quando o Império Romano ainda existia. Não teria Idade Média. Ou seja, esse é um livro que percorre 1500 anos de história. Pega tudo isso aí. E o que acontece? Ele não tem as contradições. Ele é um livro completo. Por exemplo, como ele mesmo falou, mas tem outras coisas, por exemplo, os autores, nós temos no Antigo Testamento, nós temos reis, nós temos profetas, nós temos mestres. A gente tem um padeiro, que é Oséias, que escreveu o livro as profecias. A gente tem vários tipos de autores, a gente tem reis, tem diferentes outros tipos. Sim. Salomão, um homem extremamente rico. Samuel, um sacerdote, profeta e juiz, que não é pouca coisa. Depois a gente tem, deixa eu ver, Jeremias, no final da história dele, ele escrevendo ali, a vida dele toda desgraçada. Então, tipo, todas as pessoas escrevem, todos os tipos de pessoas escrevem isso. Pescador, mestre da lei, médico. Daí tem alguma coisa isso aqui. E nenhuma palavra, né? E o mais incrível da Bíblia é que exatamente isso que tu falou. Nenhuma palavra da Bíblia, ela se contradiz. Não é... João falou que é proibido fazer isso, mas Lucas diz que é liberado. Não existe isso na Bíblia. Não tem contradição. E não tem contradição num livro que foi escrito num período de 1500 anos. Irmão, se isso não te convence... Se essas palavras não te convencem, eu sei o que vai te convencer.
a Bíblia, lê. 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 Somente leia. Lê. Somente leia. E isso que é mais louco. Outra coisa, tudo que nós vemos no mundo hoje, muita coisa da nossa cultura foi fundamentada. O fundamento vamos dizer, da nossa cultura hoje, cultura ocidental. Das leis, né? A Bíblia, das leis, tudo tá ali. Como é que tu sabe? Uma vez eu escutei alguém falando, isso aqui não vem de mim, né? Eu escutei alguém falando. Como é que tu sabe que não pode roubar? A lei disse que tu não pode roubar. Mas, tá, eles tiraram da onde isso que não pode roubar? Sim. Quem ditou isso? A Bíblia. A palavra de Deus diz que não pode roubar. Quem disse que não pode assassinar? A Bíblia. Então, a Bíblia, ela rege as normas, né? Ela rege todas as normas, tem uma palavra, me fugiu agora a palavra, a forma ética, exatamente. A base ética da sociedade, a base moral da sociedade, a Bíblia rege. Né? A Bíblia, ela tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder. Imagina se nós não tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus. O mundo seria extremamente um caos. Ia ser um caos. Ia ser exatamente como era antes, se não pior, né? De ter as leis. Ia ser muito pior. Ia ser muito pior. E o que acontece? A Bíblia estabelece coisas que para a época dela já era revolucionário. Por exemplo, a Bíblia diz que do pó veio o homem. O que ela está falando? Todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais perante Deus. Não existe, o judeu, o gentil. Desde o começo já está falando rico, isso. pobre não. Rico, pobre não tem. Todo mundo, e essa questão no final da Bíblia fala, todos serão julgados por Deus. Não tem riqueza, não tem pobreza. Tu pode chegar, Deus, eu tinha 1 bilhão e falar, bacana. Bacana, interessante. Só um asteroidezinho que eu fiz aqui tem trilhões. Tu quer isso aí? Então o que acontece? De novo, só para fazer uma comparação com outros livros. Esse aqui é o livro fundamental da cultura, principalmente porque nós temos outros livros importantes. Não duvido que muitos vão conhecer República de Platão, não estou falando. Muitos vão conhecer História Natural de Plínio, muitos vão conhecer Odisseia de Homero, talvez mais um pouco. Mas esses livros, que foram importantes também para a formação cultural, não se comparam. Se tu chegar, às vezes a Bíblia chegou, às vezes o povo vai se pá. A Bíblia chega às vezes antes do que os missionários nas pessoas. Tem muitas vezes que o missionário não vai. E às vezes a pessoa chega, o que é isso? Bom, vai. E a pessoa vai e se converte, aceita Cristo e vê tudo isso aí. Então, de novo, estudo da Bíblia em todas as áreas dela. Para nós estudarmos a Bíblia, nós devemos ter primeiramente, devemos entendê-lo como um livro santo para nós, principalmente que somos cristãos. Como um livro sagrado, como o livro sagrado. A verdade suprema acima de todas as outras coisas. E essa questão, muitas vezes, tem até esse debate, que a Bíblia entra em conflito com a ciência. Não, a ciência muitas vezes apoia a Bíblia. Apoia. Às vezes usa da Bíblia, Às vezes usa da Bíblia. Várias coisas que nós temos, a gente fica, a Bíblia atrás. Mas voltando, o estudo da palavra de Deus, o princípio do estudo da palavra de Deus é um coração disposto a aprender. Vou citar o Sócrates, que falava o seguinte, só sei que nada sei. Quando ele falava isso, ele está falando que ele está se colocando num lugar de ignorância, num lugar abaixo, sem preconceitos, para aprender. Nós vamos fazer isso com a palavra. Pega a palavra, deixa tudo o que tu deixa tudo que tu é. Vamos dizer o seguinte, tenta descarregar tudo da tua consciência e diz, eu vou ler a palavra de Deus. Deus me revela. E vai ler. Só de ter um coração disposto a aprender. Tu pode não entender. E sinceramente, a Bíblia não é um livro para ler uma vez. É um livro para tu ler durante toda a tua vida. Então acontece, tu pode pensar, eu não entendi isso aqui. Muitas vezes tu não vai entender. A Bíblia, como o missionário John Wesley falava, a Bíblia é como um rio. Que ele é raso o suficiente para passar um cachorrinho, mas profundo o suficiente para um elefante boiar. Então o que acontece? A importância da Bíblia. E ninguém começa de cima. Vamos começar aos poucos. Ler. Só de tu ler a Bíblia todo dia. Um capítulo, né? Um capítulo. Que Se seja tu ler por 6 dia. capítulos por dia da Bíblia, 7 capítulos, tu termina ela em um ano. 7 capítulos é meia hora da Bíblia, dentro da Bíblia. Então acontece. Só de tu ter um coração disposto, só de tu querer aprender. Tu pode dizer, eu não tenho, eu não sei ler, eu não sei isso aí. Mas só de tu ter já é um começo. Tu ter sede, daí tu vai buscar essa fonte. É um início, né? É um princípio. start. E lembre-se, tem um monte de gente na tua igreja. O teu pastor, conversa com ele, conversa com o teu líder. Não tenho contato com eles. Tu tem contato com alguém, conversa, debate, fala da Bíblia.
Conversa com o irmão. Irmão, eu li isso aqui, vamos conversar um pouquinho? Não entendi, né? Não entendi. Tem como tu me explicar? E fala. E vamos tirar essa questão da arrogância que a gente tem. Que, tipo, muitas vezes nós não chegamos pra pedir, pra perguntar, porque a gente fala, ai, o irmão vai achar que eu sou burro, coisa assim. Mas, irmão, ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele teve que aprender a lei. Ele tava lá debatendo a lei com as coisas, mas ele tava aprendendo. Ele mesmo teve que aprender. Ele não saiu com a cópia da lei, opa! Não. Dizer formado, né? Não? Saiu com o diploma, ó, formado pela Escola Celestial. Não. Ele mesmo teve que aprender. Quanto mais nós, que somos imitadores, tentamos imitá-lo. E se encaminhando para o final já, né, eu queria só colocar um adendo muito importante, né, para ti que está nos assistindo aqui. Se tu quer ter uma vida melhor, uma vida mais leve, se você é casado, né, e quer ter um relacionamento saudável, uma casa, um lar, né, porque ter uma casa e ter um lar são duas coisas diferentes. Se tu quer ter um lar de verdade, saudável, um ambiente, né, familiar saudável, feliz, ter uma vida próspera, e prosperidade não se refere a ser rico. Prosperidade, tudo que tu for fazer que ele floresça, dê fruto. Uma família plena, uma vida plena. Uma vida plena. Não tô falando uma vida tranquila, uma vida Shalom. plena, né? Tudo isso tá aí descrito no manual. Que manual? A Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é um manual que rege a nossa vida. É como você comprar um produto, né, e não saber usar o produto. E ter que ler o manual do produto para te saber usar o produto. A vida você não sabe viver, né? A gente não sabe viver. A gente nasce, os nossos pais nos ensinam a falar, a gente começa, na verdade, a fala ela é pela imitação, a gente imita, a gente vê como que fala, como nossos pais falam com a boca, sons e tal, e a gente imita. E aí vai aprendendo a falar, vai para a escola, aprende a ler, a escrever e assim por diante, né? E a Bíblia, ela nos rege, ela nos ensina como viver. Não como somente sobreviver, como tá ocupando espaço aqui no ambiente. Não, ela nos ensina de fato a viver, a sermos felizes, a sermos prósperos, a sermos abundantes em tudo que a gente faz. Então, claro, a parte espiritual, ela é inevitável. Vai começar a ler a Bíblia, não tem como, né? Sim. Ela vai te confrontar e vai começar a te incomodar e tu vai ter mudanças. E vai acontecer coisas que vão tentar te tirar desse Exatamente. E isso tudo prova que a Bíblia ela é o maior livro do mundo. Ela não é um livro qualquer, ela é um livro sagrado. Então, se você quer ter realmente uma vida melhor, porque tem muita gente que, né, não lê a Bíblia, não busco. Às vezes vai na igreja, irmãos. Eu conheço pessoas que vão na igreja, né? Gente, todo mundo conhece. Todo mundo que vai na igreja conhece pessoas que vão na igreja há anos. Talvez já, né, antigos na igreja que não tem o costume de ler a Bíblia. E aí o casamento é uma ruína dentro de casa, os filhos brigam, né? Se tem o seu próprio negócio, é horrível, não prospera, não vai pra frente, as coisas não andam e tudo dá errado e parece que nada flui, aquela pessoa vivendo numa miséria, e não tô falando de dinheiro, uma miséria, né, mental mesmo, porque não lê a Bíblia. Se tu começar a ler a Bíblia, tu vai ver que tem muitas coisas ali, são coisinhas às vezes pequenas, mudanças pequenas na tua vida, de hábitos, de coisas que tu faz. Irmãos, até o cuidado do corpo, saúde corporal, saúde, a tua saúde, integridade física, a Bíblia fala. A Bíblia fala como ter um casamento bom, como o esposo deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o esposo. Então, fala de governo. Exato, tudo, né? Fala de convivência entre amigos, familiar, honestidade, então de mentiras e coisas. Então, fala sobre tudo, absolutamente tudo. A Bíblia, se fosse para escolher um único livro, uma única fonte de conhecimento, melhor dizendo, cursos, escola, tudo, se fosse para escolher uma coisa, com certeza, com o conhecimento que nós temos hoje, a Bíblia. A Bíblia, ela seria a única fonte de conhecimento que nós precisaríamos ter para viver uma vida extraordinária de passagem aqui na Terra. Então vamos encerrar, irmãos. Já deu nosso tempo. Já deu tempo, só quero dar uma jogada de responsabilidade. Os irmãos que ainda não se convenceram de ler a Bíblia, lembre-se que esse livro foi regado com muito sangue para estar ali na tua mão. Ou seja, tu tem responsabilidade. Estou falando vocês que têm acesso, aos irmãos que têm acesso e não leem. Nós, como irmãos, nós como igreja, nós temos responsabilidade de viver e de ler e de conhecer esse livro. Porque lá no futuro, lá no juízo, vão se levantar
os apóstolos, vão se levantar os mártires e vão dizer: eu morri para tu ter isso. E o que tu fez com isso? Vai se levantar naquele dia pessoas que viveram no passado, que morreram, que foram queimadas para nós termos o livro que nós temos hoje. E se nós não damos o devido valor a esse livro, pelo que ele é, olhe um pouquinho para a história de como ele chegou até nós. Então, eu queria só terminar com essa nota. Muito sangue, muito sangue foi derramado para que esse livro estivesse aqui com nós. Então, vamos valorizar esse livro, porque ele é, e porque as pessoas morreram por ele. Ninguém morre por Platão, ninguém morre por Sócrates, ninguém morre pela Terra redonda. Mas as pessoas morrem pela Bíblia. Amém? É isso aí que a gente pode terminar agora. Amém, amém. Então vamos encerrar com essas belas palavras de pura verdade. Só uma colocação. O pessoal vai só ouvir minha voz aqui, ó, nos bastidores. Mas você que não é cristão e está começando, acompanha nosso canal e deseja uma Bíblia, Entre em contato. vamos deixar o WhatsApp aí. Vou deixar o meu WhatsApp pessoal no vídeo. E você entra em contato. Nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Sim. Nós vamos providenciar. Nós vamos dar um jeito que ela chegue até você. Entre em contato. Não vamos tirar foto. Não vamos expor. Vamos só entregar. E pode já começar a tua leitura. Entre em contato. Vamos deixar, o Dani vai deixar ali na hora da edição o meu contato ali. Na descrição do vídeo ali, nos comentários ali. E você me chama e nós vamos estar dando um jeito de providenciar uma Bíblia para você. Amém. Para quem, se você ouviu, mas se não ouviu, se ficou baixo demais, vai ter o contato aqui embaixo do Bruno, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Se você não tem uma Bíblia e deseja ter uma Bíblia, é só chamar nesse contato que a gente vai providenciar uma Bíblia totalmente de graça para você, amém? Vamos fazer uma coisa interessante hoje. A gente pode fazer o seguinte, para terminar agora, Claro. de fato. A gente pode fazer o seguinte nos comentários, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa. Claro. A gente pode responder, a gente pode conversar um pouquinho. E, de novo, quem quer ler a Bíblia, quem está querendo de fato conhecer a Deus, quem está querendo de fato conhecer dessa palavra, mesmo que não tenha as ferramentas, a gente está aqui para tentar dar uma ajudada. A gente tem vários vídeos falando disso. E entre em contato com a gente que a gente vai falar com vocês e vamos sempre estar orando por cada um de vocês. Porque a gente sabe que o que busca, encontra. Então, se tu buscar a palavra de Deus, se tu buscar a verdade de Deus, tu vai encontrar. Amém. Então já vamos encerrar mais uma gravação, mais um podcast aqui. Não vamos esquecer, meus irmãos, de dar essa ajuda pra gente. Like, né? É de like, grande ajuda, de grande valia. Esse ato de vocês de clicar aqui embaixo no botãozinho ali do gostei, de se inscrever, de também compartilhar essa mensagem muito importante para familiares, no grupo da família, para amigos, né? Então é de grande valia para nós isso, vai fazer com que o canal cresça cada vez mais e com que a gente consiga levar a palavra de Deus ainda mais longe, né? Esse projeto, para quem não sabe, tem esse intuito, não é à toa que o nome do projeto, né, é ID Podcast, em cima da palavra que Cristo concedeu, né, na sua Santa Escritura, que é ID, pregai o Evangelho a toda criatura, ID por todo mundo. E é isso que nós estamos fazendo com esse projeto. Está levando a palavra de Deus fora das quatro paredes, fora das formalidades, né, das quatro paredes da igreja. Levando assim aqui pela internet que consiga, né, possibilita, melhor dizendo, essa mensagem chegar muito mais longe. Então, a gente conta com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, assim como o João colocou. Coloca aqui embaixo nos comentários uma ajuda, uma dúvida que precisa, pedido de oração. Pode colocar aqui embaixo, a gente está aqui para servir, amém? então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, nos acompanhando. A gente está na 13ª, essa é a 13ª gravação que nós estamos fazendo. 14ª, na verdade, porque a gente teve a número 0, né? Então não contou como uma. Então a gente está aqui sem o começo, quase aí fechando um ano. Daqui a pouquinho a gente fecha um ano,
né, de projeto, crescendo cada dia mais, Deus dando crescimento para a honra e glória do nome dele, né? Então estamos aqui para servir vocês, amém, meus irmãos? Então até a próxima, né? Lembrando que segunda agora, né, sai o vídeo, que provavelmente se você está vendo na segunda-feira, tá saindo o vídeo hoje. Na próxima segunda não tem, na outra segunda temos de novo gravação, é uma segunda sim, uma segunda não, que sai o vídeo aqui no canal, amém? Então fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima.